Luz aqui, esse é o Cinema Café com Leite e você sabe o que é um bottle episode? Se você assiste séries, provavelmente você já viu vários bottle episodes e talvez não tenha reparado. Eu mesma às vezes demoro a entender que tá rolando um bottle episode, eu só percebo lá pelo meio do episódio e eu vou explicar aqui pra vocês hoje o que é um bottle episode. Já reparou que quando eu tava assistindo um episódio de uma série, ele tava meio diferente dos outros por não ter muita variação de lugares ou de personagens? Muitas vezes acontece isso dentro de um único cenário. Você já reparou isso ou tá lembrando de algum aí? Você já assistiu um bottle episode. Traduzindo esse termo, seria episódio de garrafa e faz todo sentido, porque é como se fosse dentro de uma garrafa, né? Dentro de um único cenário. E esses episódios são feitos para economizar no orçamento, afinal gravar em um único cenário é muito mais barato do que você ficar indo para vários lugares. E além disso, você acaba economizando muitas vezes também nos personagens, né? No salário dos atores, das atrizes, porque geralmente vai estar limitado também. E além disso, também pode economizar em efeitos especiais. Então, esses episódios são feitos para economizar no orçamento, como eu falei. Às vezes, um outro episódio vai precisar de mais, ou só economizar mesmo, porque economizar dinheiro é sempre interessante, né? Mas também pode ser um interesse dos roteiristas por querer algo mais íntimo, né? Já que num bottle episode, o que mais aparece são os diálogos. E também, muitas vezes, esses episódios acontecem em tempo real, então a gente pode ver ali um personagem precisando lidar com uma situação nesse tempo, né? E pro episódio ficar dentro de um único espaço, muitas vezes são colocadas limitações para que os personagens não saiam ali daquele ambiente. Essas limitações podem ser físicas, mas também podem ser psicológicas. Pode ser algo mais subjetivo, mais abstrato. Os personagens podem sair dali, mas eles escolhem permanecer. Friends, por exemplo, é uma série que tem bottle episódios em quase, se não em todas as temporadas, e faz muito sentido, já que só o salário da galera já era assim uma mansão cada um, né? O primeiro bottle episódio de Friends é aquele em que ninguém está pronto. Nesse episódio eles têm que ir num evento de premiação, alguma coisa assim, no museu onde o Ross trabalha, só que ninguém fica pronto nunca, tem discussão, a Rachel e o Ross brigam, e tem a icônica briga do Chandler com o Joey, e o Joey coloca todas as roupas do Chandler. Nesse episódio, inclusive, o Matt LeBlanc se machucou de verdade quando ele vai correr pra sentar na poltrona, né, que ele tá competindo com o Chandler. Ele realmente torceu ou quebrou o braço, tanto que depois, no próximo episódio, ele vai estar com a tipóia, e aí eles dão desculpa de que ele tava pulando na cama. Esse episódio deu tão certo que os roteiristas resolveram fazer vários outros bottle episodes. Eu vou deixar aí na tela todos os bottle episodes de Friends pra vocês conferirem. Se não o meu favorito bottle episode da vida é A Mosca de Breaking Bad, um episódio super conhecido. Eles passam inteiro no laboratório com o Walter e o Jesse conversando. Esse episódio foi feito devido a uma má distribuição do orçamento dos episódios dessa temporada. Muita gente reclamou desse episódio por ser meio anticlimático, já que é uma temporada cheia de acontecimentos e meio que dá uma pausa ali, né? Porque é um momento que nada relevante para a continuação da trama acontece, é mais essa imersão nas personalidades, na mente dos personagens. Mas assim como eu, grande parte do público amou assistir esse episódio e perceber o lado mais vulnerável tanto do Walter quanto do Jesse. E no meio disso tudo, a mosca é ali usada como um elemento metafórico para um desconforto, algo que tá incomodando. A série Community, uma série maravilhosa, impecável, sempre indico, é repleta de referências de filmes e outras séries também, e tem também alguns bottle episodes. E um dos episódios é quando a caneta da Anne some, eu já vi várias vezes, eu adoro esse episódio, e o Abed, que é o personagem metalinguístico, porque eles meio que sabem que eles estão numa série, ele tá sempre falando que estão numa série, ele começa a perceber que aquilo tá se tornando um bottle episode porque a caneta sumiu e ninguém encontra e tá todo mundo se acusando e ele vai falando, a gente tá num bottle episode.
because this is starting to feel like a bottle episode. E o episódio meio que vira uma paródia sobre bottle episodes, mostrando como muitas vezes esses episódios têm como premissa algo simples, como a mosca ou se arrumar para uma ocasião especial, e acaba se tornando um grande conflito e a sanidade dos personagens vai embora. Foi feito isso também no episódio 8 da primeira temporada, The X-Files, onde os personagens começam a desconfiar um dos outros e partem até para agressão física, e eles percebem que poderia ter sido tudo resolvido muito facilmente caso houvesse confiança desde o início. No episódio Conexão Perdida de Modern Family, os personagens passam o episódio inteiro em uma chamada de vídeo. Nesse episódio, a Claire, que é a mãe da família, brigou com a Hayley, que é a sua filha mais velha, antes dela viajar, e ela tenta falar com a filha durante a viagem, mas não consegue. E nesse episódio, ela fica ligando para todas as pessoas da família para procurar a Hayley, para falar com ela, mas cada pessoa tá fazendo uma coisa diferente e ninguém sabe onde que a Hayley tá. E esse episódio traz uma nova versão, né, para um bottle episode, que essa personagem tá presa, só que dentro do computador, né, dentro dessa chamada de vídeo. E mostra como esse tipo de episódio pode ser diverso, dinâmico e bem interessante, né, baixa um pouquinho de criatividade e não fica nada monótono, ao contrário do que parece, né, já que vai ficar ali no mesmo espaço o tempo todo, mas não, pode ser bem divertido. Na semana passada estreou a série Sandman, que tá aí na boca do povo, tá todo mundo falando. Eu mesma já assisti tudo, já fiz a minha maratona. E o episódio 5 de Sandman é um bottle episode onde os personagens estão todos ali dentro de uma lanchonete, aquelas clássicas cafeterias de lanchonetes lá dos Estados Unidos. Esse episódio é bem interessante, já fica aí a recomendação. Uma coisa legal dos bottle episodes é que geralmente não tem spoiler sobre o resto da série, é só sobre aquela situação. Então, se você quer ver o que é um bottle episode, você pode pegar qualquer um desses e assistir sem problema nenhum. E é isso, se você lembrou de mais bottle episodes que eu não mencionei aqui, você já assistiu, conta aqui pra gente. Espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.